Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos debater sobre o anime To Your Eternity, que você poderá ver a primeira temporada completa na Crunchyroll. Você poderá ouvir nossos outros episódios, tanto sobre filmes, séries ou outros animes, que estão disponíveis nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Se o podcast não estiver disponível, você pode entrar em contato com a gente no e-mail contato@nerddebate.com, que a gente dá uma maneira de dar uma atualizada, ou se tiver algum episódio fora do ar também, nos avise. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Denison Ghiseline. Boa noite, bom dia, boa tarde. Se você ainda não assistiu, fica um aviso. Esse anime é uma mistura de encantamento com dor e desespero. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Na minha opinião, é um dos melhores animes da temporada. Se não, o melhor anime da temporada. O emocionado João Zodi. Olá para todos, boa noite. Vamos falar aí de Trio Eterno, que me proporcionou muitas emoções, né, ao longo de seus episódios. E também, até então, pelo que eu vi, foi o melhor anime até então do ano, né? Mas, enfim, aguardemos o que vem a seguir. E o homem que está com problemas na internet, vamos torcer que ele consiga ficar até o final da gravação, Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. E eu já conheci esse mangá desde que ele começou a ser publicado em 2016. Então eu fui acompanhando principalmente o mangá, né? E é uma história linda e com certeza é um dos melhores, se não talvez o melhor dessa temporada de verão. Altamente recomendo. E antes de começar, eu não sei se alguém assistiu aqui, mas na Crunchyroll está saindo os episódios dublados do To Your Eternity. Na data da gravação desse programa já tem 14 episódios dublados disponíveis na plataforma. To Your Eternity, do original Fumetsu no Anata E, é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Yoshitoki Oima, mesma criadora de A Voz do Silêncio, que inclusive já gravamos podcast sobre. Serializada na revista Weekly Shonen Magazine desde novembro de 2016, com os capítulos individuais compilados pela Kodansha em 16 volumes tankobon até agosto de 2021, ou seja, o mangá ainda não acabou. No Brasil, o mangá foi licenciado pela New Pop Editora e é publicado desde 2021 com o título Uma Vida Imortal. A história segue um ser imortal chamado Fushi, que assume múltiplas formas, incluindo a de um garoto abandonado e seu lobo, a fim de ganhar estímulos enquanto aprende o que é ser verdadeiramente humano. A mangaka, inspirada pela morte de sua própria avó, teve como objetivo escrever uma história sobre sobrevivência. E o Fushi, que inicialmente é uma pedra sem emoção, mas gradualmente durante a história desenvolve uma consciência e personalidade própria como resultado de sua interação com humanos, jovens e velhos. Com humanos, né? Humanos jovens e humanos velhos. Em contraste com o trabalho anterior da autora, A Voz do Silêncio, a obra tem como... vou refazer essa frase. Em contraste com A Voz do Silêncio, que é o trabalho anterior da autora, essa obra aqui, To Your Eternity, tem como foco o futuro dos personagens ao invés de explorar o passado deles. O mangá foi muito bem recebido no Japão, ganhando vários prêmios e tendo vendido um bom número de cópias. A resposta da crítica à estreia da série foi positiva, com base no foco emocional do garoto abandonado e em Fushi, ao ponto de muitas vezes ganhar notas perfeitas. No caso ali, aquele primeiro arco, né, do garoto e do lobo. Apesar de alguns comentários céticos sobre os capítulos subsequentes não terem o mesmo impacto, o arco de personagem contínuo do Fushi foi elogiado, enquanto a arte da Oima recebe comentários positivos devido às suas expressões faciais e ambientes detalhados.
A adaptação em anime, que é o que a gente vai comentar nesse podcast, realizada pelo estúdio Brains Base, foi transmitida no Japão de 12 de abril a 30 de agosto de 2021 na NHK Educational TV. A Crunchyroll licenciou o anime para streaming fora da Ásia e aqui no Brasil está disponível dublado e legendado. Uma segunda temporada está prevista para estrear em outubro de 2022. Já foi anunciado. O estúdio de animação que a gente comentou, Brains Base, animou alguns animes que a gente já comentou aqui no Nerd Debate, como Denpateki Nakanojo, que a gente já gravou um podcast sobre ele, lembra, Peixoto? A Namorada Eletromagnética, muito boa essa série, muito bom, muito bom. E o Inspector, que a gente comentou aqui no de Melhores Animes de 2020, a gente citou ele aqui. Entre outros animes, né, mas esses aqui foram os mais que a gente citou recentemente aqui no podcast, né? Então, vamos lá, gente. To Eternity, João Zod. O que é que você achou aí? Você que é o emocionado da turma aí. O que é que você achou de To Eternity? Desde o seu primeiro episódio até esse episódio 20 que encerra a primeira temporada. Bem, pra mim é assim, né? Sempre fico investigando quais são os animes que vão estrear em cada temporada, né? Pra verificar o que é que eu vou acompanhar, o que é que eu posso acompanhar e o que é que eu não vou acompanhar, né? Quando eu vi a sinopse de To Eternity e a qualidade da animação, já entrou logo de cara pra lista, né? E no vídeo que eu vi lá, apesar de eu não conhecer o mangá, o cara disse que logo no começo, no primeiro episódio, tem uma reviravolta, um plot twist muito grande, né? E aí fui assistir, né, despretensiosamente lá, tranquilamente, o episódio 1. Quando termina, estou eu lá, chocado, né, com o evento que se sucede, que em momento algum eu imaginei que ia ser daquela forma, né? A morte do garoto, você quer dizer? A morte do garoto. E aí você pensa que alguns episódios vão ser trabalhados, né, tentando manter a ligação, criar a ligação entre o lobo, né, o Fushi e o garoto. Porém, já de cara morrem os dois. Eu disse, caramba, um negócio desse já faz você ter um apego grande num espaço-tempo tão curto a dois personagens e logo de cara assim eles morrem. O que é que vem a seguir, né? O que é que vem a seguir? E aí eu fiquei muito curioso para ver o que vinha a seguir, né? E aí logo depois você já tem outra situação dramática que foi a história da Mash lá, né? Da vila dela tal, que tinha aquela... o mito que tinha um monstro na região, né? Que eles tinham que oferecer uma jovem para ser sacrificada para que o monstro não atacasse a vila, né? Isso, eles tinham essa crendice lá, né? Que eles escolhiam uma garota na vila pra ser. Mas eu peguei um ódio desse episódio. Cara, e o episódio ele é chocante, assim, porque assim, a narrativa é muito boa, né? Surpreendente, porque ele leva você a crer que a Macho vai morrer, e depois ela faz você ter certeza que ela vai escapar, porque tanto as cenas que aparecem dela na abertura, quanto a narrativa vai levando você a isso, e de repente, num momento totalmente inesperado, uma morte cruel da Macho. Flechada, né? A flechada. Meu amigo, eu não acredito nisso não. Essa mina vai escapar, pô. Ela não vai morrer não. O Fushi vai usar um poder mágico aí, de cura aí, vai desbloquear uma nova skill aí. Não, Machi morre. Eu digo, meu Deus do céu, pra onde é que a gente vai, velho? E aí, o que veio a seguir, eu fui só imaginando de mal a pior, né? Mas, assim, o quanto, né, da natureza humana o anime explora, pra mim é surpreendente, assim, é coisa que eu vi, assim, em poucos animes, sabe? Como ele mostra a questão do egoísmo, do crescimento, do ódio, do aprendizado também, né? Da empatia. da fragilidade, né? Que o Fushi, apesar de ser muito poderoso, ele passa muito tempo sem ser... Ele termina a série praticamente sem ser hábil, né? Em confronto, em batalha, né? Mas, assim, foi um anime muito... Cada episódio foi uma emoção nova. A única fase que eu não gostei muito foi a fase final, que eu, assim, você já tá meio naquela expectativa, eu acabei não criando muitas ligações com os personagens.
Mas o último episódio me fez chorar desesperadamente. Que agora eu sei porque o último episódio foi daquela forma, né? Porque você disse que ela fez como uma homenagem para a avó dela que faleceu. Aquele episódio, sem Exatamente. sombra de dúvida, deve ter sido o auge, o ápice dessa homenagem. Porque foi magnífico o episódio. Pois é. Peixoto, você que leu o mangá aí, ou pelo menos, não sei se você tá atualizado ou não, mas existem algumas diferenças ou é tudo bem adaptado para o anime? Olha, até onde eu consegui ver, Luiz, tá? Tá naquele velho esquema japonês copy-paste, né? Pega até o mesmo ângulo do mangá e taca no anime, né? Só que com um diferencial, que é animação muito bem feita, tá? Com animação muito acima da média, tá? Porque foi o seguinte, como eu vejo a coisa, To Your Eternity ou Fumetsu no Anatae, tá? É uma história sensacional, é uma história que pega qualquer idade, uma criança ou um adulto vão ser impactados quase que da mesma forma pela história, tá? Claro que as crianças não pegam todas as nuances, mas todos que leem o mangá ficam igualmente impactados, né? Então, quando você vai fazer uma versão anime disso daí, o pessoal do estúdio já tem consciência de que eles não podem fazer qualquer coisa. A produtora já sabe que não pode fazer qualquer coisa, porque esse mangá já ganhou prêmio, está sendo bem falado no mundo todo, está vendendo bem no mundo todo, né? Entenda, eu tô no início, aqui eu estou começando falando do lado comercial da coisa, entenda, tá, Luiz? Eu deveria ter explicado isso desde o começo. Eu estou falando assim, eu estou tentando deixar um pouco a emoção de lado, se bem que isso é pedir muito quando se fala de To You Eternity, porque é aquele negócio, né? A autora faz você se cativar por vários personagens que interagem com o Fushi, né? E a gente sabe que é o seguinte, todo mundo ali é passível de morte, menos o Fushi, né? Então a gente já fica, às vezes já fica assim, quem é que vai agora, né? É a vez de quem agora, né? Tá? E, bem, eu, na verdade, eu já li o mangá muito além do que já foi o anime. Eu posso garantir para vocês que ainda há grandes plot twists na história. Vão acontecer grandes momentos e a única coisa que eu posso adiantar é o seguinte. No momento, o mangá tá numa época equivalente ao século XX. Como se fosse os anos 80, 90 já. Tá? A história já andou bastante, sabe? E assim, não dá para dizer tudo, não dá para dizer tudo, não posso entregar nada, né? Tá? E a única coisa são assim, toda a história desde o começo, porque quando eu vi o primeiro episódio, eu já achei bonito porque foi o seguinte, eu cruzei com o To Your Eternity por puro acaso, tá? Eu vi estava sendo anunciado num site de leitura que eu vou frequentemente, estava anunciando, e eu falei, pô, o desenho é bonito, eu não sabia que era da mesma autora, não, nesse momento eu não sabia que era da mesma autora da Voz do Silêncio, né? Mas quando eu li o primeiro capítulo, eu falei, vamos em frente, porque o primeiro capítulo já destrói você, né? Já acaba com você, né? Tá? E aí você vai indo na história, né? E assim, um detalhe que vocês percebem na série é que ela... Vocês já notaram que nunca é dito datas? Vocês já notaram isso? Primeira coisa, nunca é dito datas. Você tem que deduzir qual é mais ou menos a época pelas vestimentas e costumes, né? Mas Tanto que, por assim, exemplo, é isso que eu quero saber. hum, Beleza, aquilo ali seria mais ou menos o nosso mundo, ou aquilo ali seria realmente um mundo totalmente paralelo? É isso que eu fiquei na dúvida no começo, porque depois tem umas coisas que acontecem que você fica. Tá, não é possível que, por exemplo, a Vila da Marche. Eu pensei que ali a gente ia ter uma noção se aquilo ali realmente é um povo indígena de algum lugar do mundo. Entendeu? Ia ter alguma referência. Mas até aí eu não peguei nenhuma referência. não teve nenhuma referência de nada disso, tá? Na verdade, até o momento, até onde eu acompanhei, tudo deixa claro que não é a Terra. É um mundo,
se você quiser falar uma terra paralela, um mundo paralelo. Porque, note, até nem nome de nações é dito. Vocês notaram isso? Sim. Nem, no máximo nomes de algumas cidades, de algumas aldeias, mas não é dito nome de nações, não é feito um clichê que muita gente poderia estar esperando que acontecesse ao longo da série, porque eu pensei que isso ia acontecer, que em algum momento o Fushi começaria a interagir com momentos históricos da nossa história, né? Tá? Não aconteceu isso, né? Não tem negócio, e no ano e tal teve tal guerra, que teve um herói, que o herói poderia ser o Fushi. Não aconteceu isso, né? Vocês notam que a existência do Fushi continua sendo uma coisa de conhecimento de poucas pessoas, não é uma coisa de conhecimento genérico, né? Até o pessoal da ilha, né? A gente não sabe como é que vai ser depois, né? Sim, sim. Bem, como eu falei, eu não posso falar nada do que eu já li para não estragar a surpresa, né? Segura aí, segura aí. Não posso falar, né? Mas o fato, de qualquer forma, é que não é a Terra, isso eu já posso dizer com certeza, não é a Terra, e pelas minhas contas, e entenda que eu estou chutando absolutamente, eu acredito que desde o momento que o Fushi está sendo uma pedra até onde o mangá está atualmente, já se passaram pelo menos 2000 anos. Nossa! Sério. Sério, porque... É porque ele passou muito tempo lá em forma de pedra e tal, né? Não, mas eu tô contando de quando ele largou a pedra. De pedra ele virou o lobo, né? Não, primeiro ele foi pedra, depois ele foi musgo, aí ele foi o lobo, né? Tá? O lobo morreu em cima da pedra e ele absorveu o lobo. Exato. Então o que acontece foi o seguinte, do momento que ele vira lobo até onde o mangá está atualmente, de 1500, olha, pelo menos 2000 anos. Se levar em conta o desenvolvimento social e tecnológico que a humanidade sofreu neste mundo. Não sei o mundo... levar em consideração que no arco do Google ele passa pelo menos 10 anos ali. Sim, mas tem uns outros arcos que tem um pessoal que fica querendo... tem lá uma ordem lá que vem sempre o líder da ordem atrás dele, que é uma mulher, que é sempre uma mulher, né? A cada geração vem uma diferente. Depois de uns 5, 6, quer dizer, aí você já calcula que passou uns 60, 70 anos para dar 5, 6 gerações, 60, 70 anos, né? E ele no mesmo lugar, na mesma cidade. Porque é o seguinte, eu não vi toda a série de TV, gente, vou ser sincero, só assisti os primeiros episódios, tá? Ah, Peixoto. Tá? Eu não tive tempo, tá? Eu quero ver o resto, eu vou ver. Mas deve ser muito parecido, pô, o mangá, não deve ter muita diferença. Não, até onde eu assisti eu posso garantir. É copy-paste do mangá, tudo. A história, os diálogos, os personagens, não existe filler, tá? Até porque ainda há material suficiente para fazer muita coisa, tá? Ainda... Tá? Luiz, só uma pergunta. Não mostrou ainda ele morando numa cidade em que ele tem uma biblioteca? Não. Então, isso é bem mais pra frente. O anime terminou quando a primeira temporada terminou, Ele né? deixa a ilha. Quando ele tá acompanhando a Pioran começa a sofrer de uma doença que começa E daí entender que é esclerose, né? Ela começa a ficar esclerosada. Exato, Aí ela morre, ele tá anotando umas coisas, né, no papel. E no final tem um lapso que os inimigos dele lá estão planejando alguma coisa que a gente não entendeu o que é. Somente. Os Knockers, né? O Knocker tá tipo testando alguma coisa. Tem uma parada lá que a gente não entendeu muito bem o que é e pronto, acabou aí. Bem, então eu posso garantir para vocês que tem muita coisa mais pra frente. Porque o que eu tô citando aqui é que vai aparecer uma ordem que vai querer se juntar, vai querer se aliar ao Fushi, tá? É uma coisa assim, parece uma mistura de guerreiro com ninjas, né? Tá? Mas não é ninja. Apesar de ter muitas habilidades dele, não é ninja, né? Mas não são descendentes da Hayase, não, só? Não, eu não lembro desse detalhe, mas o que acontece é que eles estavam tentando, a líder dessa ordem estava tentando copular com o Fushi, querendo ver se conseguia ter um filho do que nem a Hayase que queria isso.
Então, só que acontece que ele nessa fase, isso não é entregar, porque não é nenhum grande momento, é só uma coisa que fica até parecendo um certo alívio cômico, mas é um alívio cômico que eu acho que toma quase 100 anos na história, que é quando ele fica morando num determinado lugar lá, ele monta uma casa dentro de uma cidade, e ele tem uma vasta biblioteca, ele passa o tempo absorvendo conhecimento humano, lendo livros, lendo muitos livros. Muitos livros. Tá? Ele tem uma biblioteca inteira e leu tudo. Né? E de tempos em tempos aparece a líder dessa ordem querendo se encostar nele. Ele dispensa, aí aparece 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 6º, no 7º, vem um homem no lugar e fala: não, quando a minha mãe morreu e não teve descendentes femininas, então eu tomei o comando da ordem até aparecer até eu poder ter uma filha. Aí a história só começa a andar quando aparece o 6º ou 7º dessa ordem, todos vestidos com a mesma roupa cerimonial, é como se fosse um uniforme, né? E vão lá grudar nele, né? Tá? Mas e esse pessoal que quer se juntar a ele, eles sabem dos Knockers, ajudam ele a caçar os Knockers, né? A coisa. E como eu te falei, 6, 7 gerações que ficam no pé dele e ele sempre lá parado lendo livro. Eu calculo que só isso aí tomou 100 anos de história, no mínimo. Peixoto, né? eu procurei aqui, um pessoal fez no Reddit aqui uma timeline que faz meio que uma... Carraco. O que é carraco? Peraí, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Timeline, tá. Não, deixa eu ver aqui pra não dar um spoiler de algo importante, né? Tá. Porque isso que eu contei não é exatamente o spoiler, como eu falei, é quase um alívio cômico, porque quando você vê o quadrinho, você só consegue dar risada, porque o jeito que ele dispensa cada uma que vai lá em cima dele chega a ser patético, é muito engraçado, sabe? Aqui diz o seguinte, que o arco de Ninana, lá da Vila da Marcha ali, diz aqui 6 meses, 4 anos no arco do Gugu, e a partir daí da frente, 40 anos da parada da ilha pra frente. E 2 anos no mar. Isso aqui eu não sei se eles estão se referindo a algum personagem específico que aparece, ou se eles estão falando o tempo que o Fushi passou, né? Sim, eles estão tentando montar uma timeline baseado nas poucas contagens de tempo que a autora coloca à nossa disposição. Mas, como eu falei, pelas minhas contas, somando tudo que ele já viveu de aventura até este momento, eu chuto uns 2.000 anos de história aí, viu? Mas eu acho que o maior período de tempo se passou até ele virar lobo ou naquele período ali, porque aqui tem dizendo que no geral, mínimo de 223 anos. Isso aí, ele interagindo com humanos, tá? Certo. Então tem muito arco que pula 17 anos, 17 anos, 17 anos. O maior pulo que eu vi aqui foi de 40 anos, que vai ser entre o início da saga da ilha, acho que talvez ele saindo da ilha, e agora, quando voltar na segunda temporada ou algo mais na frente, vai ter um salto de 40 anos, né? Então... Sim, mas vai ter saltos maiores. No final do maiores. me avisa, pô, porque disse, passaram-se décadas sem haver... Não diz o número exato. Ele não diz exatamente, mas O passaram-se único décadas. momento que ele dá o número exato é no arco do Google, que ele fala, passaram-se mais ou menos 10 anos. Tá. Mas, como eu falei, gente, mas isso daí é um cálculo que eu tô levando em conta 2 fatores, né? Desde quando encontra a Mochi, né? A garotinha. A Marchi, a garotinha, desculpa. Fiquei com outro nome na cabeça. Sem o R. A Marchi, a garotinha, né? Desde quando ele... assim, se vamos colocar desde o lobo, desde a garotinha, e você vê que a garotinha realmente é uma tribo bem tipo assim... Parece Ainos pra mim. Quando eu li aquele... Primitiva, né? Muito primitivo. Bem primitivo, achei Aquilo bem ali Aino. é a cidade do bronze, Tá. basicamente. Ali, e também pelos armamentos e tudo mais, eu calculei também que deve ser a Era do Bronze. Se for a Era do Bronze, gente, pra chegar onde tá no mangá atualmente, que já tem avião voando, e parece uma cidade, parece Tóquio, não é Tóquio, mas parece Tóquio onde ele tá atualmente, tá? Eu chuto aí no mínimo 2.000 anos. O arco do Gugu, Janus, não são 10 anos, não, são 4 anos.
que eu procurei aqui se passam. A não ser que do mangá pro anime eles tenham 4 mudado a anos. quantidade de tempo, mas eu tô vendo aqui a informação Mas que são tem 4 lembrar anos. que assim, ele pode até ter passado 4 anos com o idoso, mas lembra que ele encontra com o Gugu criança e ele não ficou daquele tamanho só em 4 anos. Ficou, pô. No anime, se eu não me engano, isso foram 5 anos. Gugu tinha ali, ele começa com 10, né? Uhum. Tinha 14. E 15 gente, anos, ó, por aí. só para constar aqui, eu tô fazendo uma consulta rápida. Se a gente for querer encaixar a Marche na época da Era do Bronze, a Era do Bronze, no que a gente poderia considerar, tipo assim, Eurásia, né? Se for, faz de conta que ali é alguma coisa parecida com ou a América do Norte, ou a Porque ele é- Sibéria, né? Ou ele Sim. veio da Sibéria ou ele veio do Alasca, né? É, porque Ali onde. um dos dois, ou da Sibéria ou do Alasca, ou do equivalente à Sibéria e Alasca nesse mundo, whatever, Sim. né? Mas a Era do Bronze, eu estou fazendo a conta do nosso tempo, certo? Tá? Sim. A Era do Bronze foi de 3.200 a 600 antes de Cristo. Então, se aquele povo ainda estava na Era do Bronze, quando teve o arco da Marche, então aí você pode colocar 2.500 anos no mínimo. E tem uma data aqui importante, ó, pra analisar, porque aquela festa de aniversário da Rin é quando ela completa 16 anos, que é pra ela se casar. Então ela não tinha 6 anos antes. Ela tinha 12. E passou 4 anos, aí ela fez Isso. 16 e ela tinha que escolher com quem ela ia casar, né? Isso. Quer dizer, não ia escolher, né? O pai dela que decidiu lá, tal, mas ela não queria. Ela queria casar com o Gugu. Aí pronto. Então foi só 4 anos mesmo que se passou ali naquele período. E foi 4 anos que o Fushi não mudou a forma dele e por isso ele envelheceu. O que eu achei muito legal, velho. Muito bacana ver que ele pode envelhecer se ele ficar numa forma só, né? E vocês notaram um outro detalhe muito importante nas transformações do Fushi? O quê? Ele só assume a forma de pessoas ou animais que morreram? Sim, isso já fica e claro teve uma parada aí que me surpreendeu no final, É. quando ele assume a forma da irmã da Marsh, né, a Parona, que ela morreu muito tempo depois de que eles se conheceram, mas ele assumiu a forma dela porque ele lembrou dela e ela tinha morrido. E eu pensei que ele só assumisse forma de quem morria perto dele. Ali foi surpreendente. É o Eu mesmo também- esquema dos itens inanimados, né? Ele precisa ter uma relação, ele precisa ter algum tipo de contato, no caso com pessoas, não apenas o contato físico, ele precisa ter um tipo de relação com uma pessoa, Emocional. pra Tanto é que ele fala pra mulher lá que ele não, eu não vou me transformar em você porque eu te odeio. Então ele só se transforma de quem ele gosta, né? Ele ter algum tipo de, vamos dizer, relação afetiva, né? Porque você vê que com as outras coisas, que é bem legal também, como ele começa a trabalhar com os itens inanimados, né? Você vê que há uma graduação. No começo ele não consegue manipular elementos, só consegue replicar madeira, pedras, essas coisas. Aí depois ele começa a manipular fogo, aí depois ele começa a criar antes do fogo ele já conseguia replicar frutas, né? Para depois replicar o fogo. Depois da morte da irmã da Mate, né? Que ele nem presenciou a morte dela, né? Ele só imaginou como ela tinha morrido e aí depois a gente vê o flashback da outra moça lá que matou, foi a que matou ela. Não, ele não imaginou como ela tivesse Não. morrido. Ele, na memória dele, veio ela e ele não sabia por quê. Porque ele não tinha recuperado a marcha ainda, né? E ele se transforma nela e ele supõe que ela morreu, né? Que ela tinha morrido. Aí depois é que a mulher revela como matou ela e etc, né? Que foi de forma bem cruel e tal. E o que isso aí pra mim já é um upgrade do poder dele, né? Porque antes ele só se transformava em algo que morria perto dele, que ele tinha um contato. Agora, se alguém que ele teve um contato emocional antes morre, ele pode se transformar nessa pessoa, sim. É um upgradezão aí. E como ele manipula. O Fushi tá igual o pessoal de My Hero Academia, tá tendo os upgrades nos poderes agora. E é tudo uma coisa assim. O legal é que ele não veio, vamos dizer assim, com um pacote de habilidades pronto. Porque da mesma forma que ele evolui emocionalmente, ele vai ganhando mais maturidade, os poderes dele também vão
é assim, ele vai até se relacionando melhor com os próprios poderes, né? Porque de início ele mal conseguia reproduzir algumas coisas, alguns materiais, né? E depois ele consegue já replicar flechas, lâminas, e aí depois ele começa a fazer as frutas. Depois das frutas, o fogo, tem até um episódio lá que ele fala que ele não consegue replicar fogo, né? E lá no arco do Google é que a gente vai ver que ele começa a manipular o fogo. Eu lembro até que eu comentei sobre esse detalhe com o Zod, né? Depois de ter visto o episódio, eu digo, ó, tá vendo como ele já deu uma evoluída? Ele começou a manipular o fogo. Assim, não só Mas como assim manipular o fogo? Porque eu sei que ele sabe usar o poder do Google. Sim, então, né? manipular Depois. chama, né? Porque no começo, da primeira vez que ele mexe com. Ele não consegue fazer o fogo. Depois ele sabe criar o fogo. E quando ele está encarnando o Google, ele consegue projetar o fogo como o Google, por causa lá do mecanismo que o cara tem implantado no corpo do Google. Né? Então, assim, ele não O sabia. velho da pinga. O velho da pinga, colocou né? o velho da pinga. A tradução ficou o velho da pinga. Porque no original eles falam Saque né? notícia. Mas a tradução ficou o velho da pinga e o que ele leva, o que o Google leva na barriga é pinga. Eu achei, assim, vamos analisar os arcos, né? O primeiro arco serve pra você se chocar logo, que é a questão do lobo e do garoto, né? Tem também aquela questão do além, né? Que de vez em quando é explorado na série, o garoto chegando no além, encontrando os outros parentes dele que já tinham morrido, né? Que ele ainda tinha esperança de reencontrar a galera. No primeiro episódio Depois eu vem... saber se o cara tem coração ou não. Exatamente, se você vai ter coragem de continuar ou não, né? Aí depois tem o arco da Marty, da irmã lá, aí é o urso gigante, a Hanassi, a questão da Parona, aí a gente já, né, vai se apegando de novo, tanto é que são os personagens que o público mais gostou, né? Foi o próprio o Fushi, o Gugu e a March. São os personagens que os fãs mais se apegaram, Vou te né? falar que perder a Marty pra mim foi um negócio avassalador. Uhum. E um negócio que tu falou, Pois Luiz, é. que, por exemplo, como lá da outra menina aqui, quando ela morrer, ele não vai querer se transformar nela, que tu falou que é porque ele tem raiva, ódio dela. Mas você vê, por exemplo, no caso lá do urso, né, no arco lá da Mate, o urso, ele não tem, mesmo ele sabendo de toda a questão da ferocidade do animal, mas ele não tem raiva do animal. Tanto é que ele absorve, né, aquele animal para depois ele poder se transformar. E ele, naquela época, ele consegue se transformar assim, com o dano que o animal tem. Então, ele se transformava no animal com todos os ferimentos que ele tinha, né? Assim, não era um animal. É igual o garoto do lobo também, ele tá com a perna ferida e tá com aquela corda que ele tinha no braço. A Marty também, ele absorveu a Marty com o ferimento fatal que ela teve também. Uhum. Por aí vai, né? O único ferimento que ele se curou foi o do lobo. O lobo morreu com a ferida na perna, ele se curou em 20 segundos ali, a narrativa até fala disso. E foi o único ferimento que ele não manteve dos cortes que ele absorveu. Sim, exatamente. Então acho que talvez dependa do ferimento, não sei. Eu acho que o problema ali é a causa emocional, que vira tipo uma estigmata pra ele, sabe? Porque eu lembro do garoto que tinha tem... aquele lance que ele ficava sangrando mesmo, né? Se a gente vê aqui no arco da Mate, ele ainda tá com o sangramento, né? Ele mantém o ferimento perdendo sangue. Apesar de eu acreditar que aquilo ali não vai fazer falta nenhuma para ele, né? Mas enfim. Depois ele fica só com a perna enfaixada, mas a questão do sangramento não acontece mais. Ele só mantém aquilo ali como, vamos dizer, uma visão, uma fotografia externa que ele tinha daquela pessoa. Como o lance da corda que ele tem no braço. E a partir dali ele já começa a piorar, né? Que a partir dali ele vai viaja com a Pioran ensina ele a se comunicar mais um pouco. E aí vai pro arco do Gugu, né? Que também é outro que faz você se apegar muito
ao Gugu, aos personagens. Você vê como ele tem a face deformada. Eu só achei tosquinho aquela história do velho da pinga botar uma parada de pinga na barriga dele e que ele se embebedava ali sem querer, porque não devia estar bem feita a parada. Achei meio tosquinho aquele. Mas aquilo ali foi um Aquilo recurso ali. narrativo pra dar poder, né? É. Força pro Gugu, né? Porque ele não era Exatamente, só... porque assim, a gente não vê nenhum Não era poder tão sobre o. Apesar do Fushi ele não ser uma pessoa, né, um ser humano, você não vê a série apelar para a questão de poderes sobrenaturais ou sobre-humanos. Não, nada de sobrenatural. É só um cara imortal que se transforma em outras criaturas e até numa besta gigante. Não ele tem nada de anormal. Não, ele tem isso, não, é isso que eu estou dizendo. Apesar dele não ser um ser humano, ele não, é como eu digo, ele não vem com um pacote de habilidades pronto. Ah, eu sou o escolhido e eu tenho o poder de tudo fazer. Não, ele é uma pessoa, um ser poderoso, mas que ao mesmo tempo é limitado. O poder dele é ficar vivo, né, gente? Mas assim, ele em si, ele não é, como vamos dizer, um protagonista de shonen, Não é. basicamente. Ele não Que é tira isso. o poder da bunda quando as coisas pioram. Uhum. Então, Ó, eu descobri que aquele ser sobrenatural de capa o preta, né? necromante. Ele tem o nome aqui de como é? Kansatsusha. Kansatsusha. O que seria essa tradução assim ao pé da Caramba, letra? de que língua é isso? Teria que saber que língua é, E eu né? vi que em inglês foi traduzido para The Beholder. Aqui é o coiso preto. No Brasil ficou o coiso preto. Ou coisa preta. Ele tá Antes aqui eu já tinha visto e ele, assim, a definição dele, né? Como. realmente aqui, ó, ele é conhecido como Black Thing. O Fushi chama ele de o Coiso Preto, realmente. E tem outros personagens que chamam ele de outros nomes, mas eu acho que esses personagens não apareceram ainda, então não vou citar, né? Mas ele é o narrador da parada, né? Ele é o narrador da história. E fica meio estranho ali qual é a do cara, porque às vezes fica parecendo que tudo é um plano dele, aí agora no final fica parecendo que ele está relatando o que está acontecendo para outra pessoa, ou outro ser, não sei qual é a ideia, mas ele é meio onisciente, meio... Onipotente ele não é, porque ele não intervém nas coisas, mas ele é onisciente, ele sabe tudo que está acontecendo, né? Ele é meio Ele como sabe o as Vigia lá do intenções. What If, né? Ele sabe de tudo, e ele tem um propósito. O grande lance, ele não interfere muito, assim, tirando o episódio lá da Pioran, ele não interfere ao longo da série de maneira nenhuma, porque ele quer ver o resultado das coisas. Às vezes ele até sabe o que vai acontecer, mas ele quer que o Fushi passe por aquilo. Mas ele passou a avisar o Fushi quando os Knockers estão Sim, chegando. porque vão Então isso é uma porque interferência, foi não deixa de ser. mas diga assim, ele não intervém diretamente, porque ele podia simplesmente, com certeza, com estalar de dedo, ele dizimava os Knockers tudinho. Não sei, Rapaz, eu não sei até que ponto vai o poder Eu acho dele. que ele é uma existência que vive tipo num mundo hétero, não? Parece que ele não consegue interagir. Etéreo. Hétero não, por favor, etéreo. 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 Ele não consegue interagir de maneira física, né? Com os seres, né? Pelo menos em nenhum momento ele tipo assim, pegar E a algo teoria... pegar e dar para o Porque se fosse assim, ele não assim, teria fez interagido nada, com a Pioran. Se ele não tivesse como manipular nada no plano físico, ele não teria interagido com a Pioran. É isso que eu tô... Mas com a Pioran, ele explica bem, olha, quando você morrer, eu vou lhe buscar na porta do paraíso antes que você entre. Pra poder alterar isso e o Fushi poder... Tanto é que é a última personagem que o Fushi nem se transforma, a gente não vê, né? Mas que tá na abertura e eu não fazia a mínima ideia de quem seria essa personagem. Que era uma mulher de cabelo roxo com uma faixa na cabeça, bem jovem e tal. Eu fiquei, quem é essa? Aí no final eu disse, Quando eu tava vendo, né? Que eu disse, ó, é a última, é a pessoa que a gente ainda não apareceu. Mas quando mostra a Pioran tirando lá o manto dela, eu digo, matou. Já sei quem é a garota do cabelo. Agora, o que é que vai acontecer para ela se tornar
aquela garota, eu até pensei que ia ser um flashback, né? Porque uma hora ela começa a falar que quando ela era jovem era muito bonita, né? Que todos os caras ficavam atrás dela. Eu pensei que aquilo fosse até um flashback, até porque a abertura, ela ao mesmo tempo que ela spoiler, ela engana. Porque se você vê a abertura, aparece o Google normal, adulto, sem a máscara, do lado da Rin, né? Eu estava até comentando com os detalhes da abertura, né? Aparece a Mate lá, que tem até depois uma expectativa que ela tem de como ela seria adulta, né? Ela se imaginando adulta, né? Então, assim, ela não é a série, a abertura, ela não spoiler a série de maneira literal. Só depois que você vai vendo os arcos se desenrolarem é que você vê, isso aqui estava na abertura o tempo todo. E também até a questão da Martin mostra que é o que seria, né? Se ela tivesse continuado viva e crescido, como ela seria, o Gugu também. É até a questão mais de uma questão paralela do que realmente o que aconteceu, né? E sobre essa questão do poder lá do o Coiso Preto, ele não tem poder no plano físico, pelo menos por enquanto, mas ele foi buscar a alma da Pioran antes de entrar no paraíso e ele interferiu na parada, mas não foi no mundo físico, né? Foi no mundo espiritual, né? Que tem esse quesito. E eu gostei muito da teoria da menina. Eu tinha teorizado isso na minha cabeça antes dela falar na série. Que ela a Tonari, né? Ela comenta pro Fushi que o Coiso Preto pode ser um demônio ou algo assim do tipo. Eu pensei que os Knockers seriam uma reação natural da Terra à presença daquele ser ali, o Fushi, que o Fushi foi colocado ali por um demônio, que aquele Coisa Preta realmente é uma entidade que não tem boas intenções ou algo assim do tipo, né? E a Terra tá reagindo com os Knockers. Foi isso que eu pensei. Agora, como vai ser daí pra frente, eu não faço ideia, né? Porque realmente fico com essa impressão. Da onde vem os Knockers? Né? Quem trouxe eles? Eles sempre estiveram aí? Ou eles são a reação à presença do Fushi? Pode ser Um ser uma imortal. anterior, né? Também tem isso. Tipo assim, não deve existir, não deveria existir um ser imortal nesse mundo. Então os Knockers surgiram para destruir o ser imortal. Foi isso que eu pensei. Entendeu? Mas eu não sei como é que vai ser aí daí pra frente. Porque no início você fica com a impressão que é uma entidade, Deus, divina. Um grande mistério nessa questão dos Knockers, né? E dá a entender aí que quando o Knocker vai atrás da Hayase no barco, né? Ela até fala, olha, não é assim que você vai... Ela conversa com o Knocker, né? Não é assim que você vai... Ela fala, não é assim que... Ela é a primeira pessoa que é infectada, né, pelo Knocker, e ela tem um diálogo e ele entende. É como se ela fala, não é assim que você vai conseguir pegar ele, então por favor, caia fora e dê um jeito aí, que você vai ter que seduzir ele ou algo assim do tipo, não, né? Ela, pelo menos assim, eu entendi que ela queria fazer um acordo com o Knocker, né? Tipo, eles se ajudarem para poder pegar o Fushi. Tanto é que no último episódio, se você prestar atenção, eu até falei com os outros desse detalhe, que era o pescador. É uma cena muito rápida do pescador chegando com um alimento, ele chega numa barraquinha e diz, você já está recuperado? Aí ele é puxado para dentro da barraca. Eu acredito que aquele cara foi que resgatou ela, já infectada pelo Knocker, ou até já os dois juntos, né? Ela consciente, com o Knocker infectado nela, e mataram o cara. Sim, e aquele cara que aparece no final voando lá de uma explosão de um Knocker ou algo assim do tipo. Fushi. Não é o mesmo cara? Não, aquele é Fushi, cabelo branco e tudo mais. Aquele é o Fushi? Pô. Ele não acredito nisso não, Luiz. Tu notou que aquele era o Fushi. Não precisa. Eu tava achando ele muito diferente. Eu pensei que ele era o... Você falou. Se ele continuar na mesma forma, ele envelhece. Eu pensei que ele era aquele pescador, pô. Não. Ah, tá.
É um Fushi realmente 30 anos depois, ou algo assim do tipo, né? Que tem uma envelhecida. Tenho que ver essa cena depois pra ver melhor o Fushi. E Não, depois veio eu essa do tinha pescador. dado uma ignorada porque eu pensei que fosse o pescador. Que eu acho que, inclusive, esse pescador ele foi, né? Morto lá pela menina já. Que eu também não acho que ela tenha sido morta. Eu acho que é capaz, que assim, que ela vai ser o veículo que vai conduzir os Nokas na caça ao Fushi. É, eu também acho. Acho que, inclusive, eu acho que ela tá em busca de se reproduzir. Ou algo assim do tipo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Vai ser uma. A Raya C vai ter uma descendência aí, meio humana, meio Nokia, ou qualquer coisa Porque assim do já tipo, e vai criar um. Antagonizar com o Fushi, né? já na luta, se você prestar atenção, já na luta com o Google, o Nokia ainda não está assim infectando as pessoas, mas ele já no Google ele já tenta alguma coisa, né? Que ele fere o braço. Eu até pensei que naquele momento ele ia tomar conta do corpo do Google, né? Mas ele só enfia o tentáculo no braço do Google e pronto. Porque também assim, o Nokia, se você prestar atenção, ele também evolui de alguma maneira. Ele também Não, ele tá evoluindo, com ele certeza. tem, Paralelamente ali, ele tem uma bastante. inteligência, vamos dizer assim, uma inteligência mais animalesca em relação à do Fushi, mas ele vai se moldando. Tanto é que ele percebeu que naquela luta do Google, ele perdeu por causa do contraste do quente com o frio da água, né? O resfriamento brusco. Mas quando já vai ter uma luta seguinte, ele já tem uma estratégia, né? Ele já tem uma maneira de, de enfrentar sem. Ah, é porque já tinha tido um enfrentamento do Google com o fogo, e é quando vai lá no festa de noivado da Rin, ele já vem com a proteção de pedra, né? Já para não sofrer com o fogo. Mas aí depois tem o lance do contraste da água com o fogo e acabou rachando a pedra, né? E a gente teve aí na ilha um incidente zumbi praticamente, né? Com os Nokas. Um mini Aí apocalipse zumbi. que foi um. Exatamente. Então a gente vamos voltar a analisar os arcos. Então teve o arco lá da vila, lá que era meio realmente um povo meio. Como é o nome que vocês disseram? Primitivo. Uhum. Não, mas não é primitivo, é aquele povo tipo índio do Japão mesmo, que eu Ainus, os esqueci agora. Ainus. Ai, Os não. Ainus. Eles realmente são meio Ainus, etc. Aí vem o segundo arco aí, ou o terceiro, né? Vamos botar terceiro. Que o primeiro é muito curto, mas é o terceiro arco. Do Gugu, que eu achei muito legal, porque tem um salto de tempo, a gente vê os personagens envelhecendo, é muito bacana. Só que aí termina de forma triste também. Inclusive, eu fui enganado, porque eu não sei se foi Janúncio que mandou o print do final do episódio com todo mundo abraçado. Sim. E eu pensei que era o Gugu vivo. Aí quando eu fui ver o episódio, era o espírito dele. Eu disse, não, velho. Caramba, eu pensei que ia terminar tudo bem, pô. E ele ia sobreviver, mas não. Você Uma foi coisa muito que é certa inocente, em Infelizmente. Luiz, To muito You inocente. Eternity é que nada termina bem. Agora tem um negócio ali que beleza, vamos lá. É, a galera que ficou no corpo dele, os humanos principalmente, porque o Gugu se encontrou com a Marsh, lembram O disso, né? espírito dele se encontra. Então eu quero ver isso mais na frente. Será que vai ter um diálogo ali interno entre os espíritos e o Fushi vai ter contato com Só se eles? Ou evoluir, aquilo ali né? é só uma forma figurativa de dizer que a galera tá indo com o Fushi? Não, Tem eu isso, né? acho que assim, eu estaria mais curioso se o cara lá de preto, né? Porque a primeira referência que eu tive dele chamaram ele de necromante. Eu fico com isso na cabeça, né? Dele. Foi se ele vai interagir com esses espíritos no futuro. Porque tá claro que esses espíritos acompanham o Fuji enquanto ele não os perde para os Nokias, vamos dizer assim, né? Então, assim, eles ficam acompanhando ele, o Google
Tanto é que você vê, eu fiquei esperando naquele episódio que a Mate e o Google eles iam interagir um com o outro, né? Apesar Sim. de só ter mostra lá. E lembrando que ali a Mate tinha acabado de ser recuperada, né? Então meio como se ela voltasse ali acanhada e ao mesmo tempo assustada por ver um outro espírito com ele, né? A gente tem que lembrar que ela provavelmente passou muito tempo ali do lado dele o tempo todo, né? Eu fico com a impressão que esses arcos, eles estão sendo assim. Eles desenvolvem pouco a pouco o poder dele, mas eles estão deixando pontas, pistas de algo maior que vai acontecer com relação a essa entidade preta, com relação a esses espíritos, os knockers, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que as habilidades dele tá evoluindo pouco a pouco, e ele também como pessoa, com diálogo, né, conversa e tal, tem essa parada que tá sendo deixada um pouquinho em cada canto, entendeu? Então, aqui a gente bota a Marcia se encontrando com o Gugu. Então, aqui na frente a gente já coloca o cara ajudando a piorando antes de entrar no paraíso. Então vai deixando umas coisas aí que eu acho que mais na frente talvez tenha uma importância maior, né? E o quarto arco, que eu achei o mais fraco, não sei a opinião de vocês sobre isso, o da ilha, porque eu pensei que ia ter outro salto temporal ali, na ilha, que ó, que o Fushi ia ser tipo um líder da ilha, ou ajudar a menina a ser a líder da ilha, e eles iriam passar uma década ou algum tempo assim reinando naquela galera e ia ter um ataque externo, seja de knockers ou seja de um exército, algo assim do tipo. E não aconteceu. Foi um arco muito rápido, assim, de episódios. São muitos episódios, mas em questão de tempo foi muito rápido o tempo que eles passaram ali, né? Não demorou muito. Não tem reclamação desse arco, não. Na verdade, eu tava achando que ele não ia pra lugar nenhum até que mostrou alguma coisa. Uhum. O problema pra mim desse arco foi o que eu comentei com o Zod, é porque a gente, antes dele veio o arco do Google, então chegou num ápice, então o que é que poderia superar o arco do Google? Diante de tudo que a gente... Não superou, né? Tanto é que eu acho que não então, superou. Assim, e aí esse é que é o problema. Se o arco do Google fosse o último arco, fecharia no ápice. O problema é que a série ela vai te levar num ponto extremo e aí depois ela não é que o arco é ruim. Ele não é um arco ruim. Mas se a gente pudesse assim reorganizar a ordem dos episódios, eu colocaria ele facilmente antes do Google. Digamos que assim, ele te engana. É um arco que te engana porque a pessoa que o Fushi mais se importava não morreu, né? Que é a menina da ilha. Então ele te engana nesse sentido. Ele vem te preparando para pensar que todo mundo vai morrer, mas pelo menos a, entre aspas, namoradinha dele não morreu, né? E o arco da Pioran ali no último episódio, eu nem conto como o arco da ilha, né? Porque é uma coisa tão especial, como o Zod disse, que ele tá deslocado do resto, né? É só uma continuação ali para fechar o arco e terminar a temporada e só volta ano que vem, né? Então, e o arco da ilha ainda brincou com essa parada tipo um shonen, né? Um torneio. Teve a questão do torneio, né? Que também te engana porque o Fushi não vence. Não vence também tem não isso. Luta, né? Ele só luta na final contra a Rasa por motivos pessoais, gente, né? só um toquinho para vocês, tá? O capítulo 20, que é o último, né? Tá? Ele é o equivalente ao capítulo 54 do mangá. Tá? Tá. E a série, até o momento, está com 140 episódios, porque tem muito daquele capítulo 125.1, 125.2, né? Tá? Então, se você somar todos os pedaços aqui, passou tranquilamente de 140 episódios. Ou seja, o anime não adaptou nem sequer metade do que você tem de história no mangá. E eu posso garantir para vocês que as melhores histórias ainda estão por vir. Então pelo menos aí mais 2 temporadas garantidas.
levando né? em conta, Tipo isso. levando em conta o que a autora ainda está produzindo, se eles quiserem fazer uma terceira temporada, porque, primeiro, eles vão ver se a audiência da segunda está garantida, né? Tá? Aí, se a segunda der uma boa audiência, aí eles partem por uma terceira. Mas quando eles forem partir para a terceira, eles vão alcançar o mangá, na certeza. Então, talvez até tenha um hiato antes de lançarem uma terceira temporada, se houver a terceira. Perdão, Janúncio, desculpa. A curiosidade é o seguinte, que eu estava observando é que, por exemplo, a gente sabe que tem toda essa questão comercial, mas um detalhe é que To You Eternity é da NHK, que é a emissora estatal, né? Então, assim, provavelmente, posso estar enganado, mas talvez a expectativa de resposta comercial seja um pouco menos exigente que se fosse uma emissora privada. Talvez, né? Posso estar enganado. E para você ver como uma emissora estatal consegue ter produções de extrema qualidade como To You Eternity, né? Não é uma produção que você não possa dizer que é até porque eu acho que é para um público mais adulto, né? O To You Eternity. Com certeza. É um público mais adulto. Não, como o Zod também já tinha me dito, não. O final, o último episódio, né, Zod? Você pode comentar, Zod, sobre a sua impressão geral da série e o último episódio também. Com relação, voltando um pouco lá, a fase lá da Tonari lá, né, que realmente é uma fase um pouco fraca, eu concordo com o Janus, com o fato dela ter voltado, ter acontecido logo depois do arco do Gugu, que foi muito dramático, mas ele tem uma função importante, que pelo que Peixoto disse aí, né, foi o retorno da Hayase para a história, né? Porque aparentou aí que vai ter reflexos ao longo da história aí para frente mesmo, né? Porque tenho quase certeza aí que o mini spoiler que Peixoto avançou deve ser descendente da Hayase, pelo que se descreve, né? Mas enfim. E aí o último episódio é aquele momento lá que é porque ele vem sempre com percas dramáticas, né? Com percas trágicas das pessoas ao redor dele. E a Pioran é a primeira pessoa, o ser humano que ele vê morrer como um ciclo de vida do ser humano, né? Algo que ele não pode evitar. Ele já é frustrado porque ele não consegue evitar nenhuma, Isso. né? Ele já é frustrado por causa disso. Mas ali ele realmente entendeu. Entendeu, exato. Que ele é uma força e que o ser humano ele tem uma passagem. Ele pode viver do tempo que ele for, conhecer uma pessoa, beber e ver essa pessoa morrer de velhice, né? Pelo ciclo que for. E foi pesado, porque tipo, ela com tipo um Alzheimer ali, né? E ele cuidando dela, foi pesado aquele episódio. Eu não diria pesado, foi muito tocante, né? Porque assim, é algo que a gente não está acostumado a ver em animes e mangás, né? A gente está acostumado a ver luta, poder mágico, e num contexto fantástico como é o contexto de To You Eternity, trazer uma situação humana como aquela, né, de impotência, dele não poder fazer nada para ajudar ela, simplesmente estar lá para poder dar o suporte que ela precisa. E toda aquela analogia poética que ocorre no final, né? Que ela olha para ele e diz, fuxi, vai chover. Vai pegar as coisas lá e fuxi vai. Na ausência dele, ela consegue ter contato com o coiso preto, né? E dizer... Não, e a fogueira que tava meio acesa, ela dá uma apagada, né? Como se ela fosse morrer mesmo. Ficou simbólico ali. Tá. Gente, só para confirmar, lembra que eu falei daquele negócio da ordem que fica no pé, querendo proteger ele e tudo mais? Sim, são os descendentes da Hayase, só para confirmar, ok? Aquilo que eu falei. É isso mesmo. Tá. Descendentes dela ou o grupo que ela pertencia? O grupo que ela pertencia, bom. que passa de mãe para filha, tá, Denis? Então, sim, ainda são os descendentes da Hayase, com o grupo criado para ajudar a combater os Knockers e para ajudar o Fushi, tá? Que a saga dela ali, a saga não, né? A jornada dela ali é muito estranha. Primeiro era um pau mandado daquele governo que quer extinguir o povo primordial ali para tomar as terras.
Aí de Na repente. verdade é o oposto, Denison. Na Eles verdade, são tipo eles controlam a aquela tribo região. rival, né? Eles são a tribo rival. eles Então, são uma tribo rival que criou uma mitologia ali para acabar com as meninas da tribo, as meninas novas, né? Para começarem a invadir o terreno e tomar o terreno deles. Eles estão fazendo isso de pouco em pouco para não ter uma guerra aberta. Porque eles só, eu acho, na verdade, eu acho que eles já consideram a Vila da Marte dentro do território deles. Sim, sim. Né? Sim, e aí eles aquilo assim, eles não vão para o confronto aberto, até porque não é interessante para eles já submetem, ao que dá a entender, já submetem aquele hábito ali por bastante tempo, né? Uhum. Então, meio que eles já têm o poder sobre aquela população ali daquela vila de outras maneiras, né? De uma maneira mais subjetiva, que não seja na força bruta, né? Até porque se eles quisessem, já tinham extinto aquele povo, né? Aquela vila, se eles quisessem militarmente falando, né? Mas eu entendi que existem outros deles ali. Ali nós estamos, parece que eles submetem todas as tribos ali ao mesmo tratamento e eles não conversam entre si. Eles são isolados nos seus terrenos. Né? Então eles estão fazendo isso sistematicamente para tirar o povo dali, acabar com as crianças, ficar só os velhos, né? E provavelmente vai ficar mais fácil para eles tomarem aquilo de vez. Eles consideram aquele terreno porque eles já subjugaram o povo. Né? Mas ali eu acho que eles não têm intenção de tirar de vez. Acho que é só uma questão de controle populacional e religioso, né? Tipo um controle religioso. Não, mas mesmo o controle ali, então... religioso é para controle profissional, sempre. Sempre é para isso. O que é interessante é que a série até o momento não mostrou a gente não vê a liderança daquele povo, a gente só vê, vamos dizer assim, a chefe do exército, vamos dizer assim, vou colocar dessa maneira, né? Uma guerreira daquele povo, mas a liderança real a gente não vê em nenhum momento. A gente sabe que é uma sociedade mais bem desenvolvida do que a da tribo da Mate, que inclusive já tem até escrita. A tribo da Mate nem isso tem. Na verdade, ela é educada a não ter. Vocês notaram isso? Muitas coisas ali eles fazem de um jeito que a religião, que os costumes não se desenvolvam mais do que já existem. Né? Então eles mitificam isso para aquela população também. É proposital, né? É proposital. Gente, aquilo não é um extermínio cultural, é uma limpeza ética que eles estão fazendo sem chamar atenção. Não, eu já fiquei surpreso com o anime, porque no início eu imaginava que ele fosse realmente pequenos arcos, histórias, só que não tivesse ligação entre elas. Eu pensei que ia passar, tipo, centenas de anos entre uma história e outra. O Fushi ia para um outro lado do mundo. Ia ficar sempre migrando. E a gente ia ficar vendo esses pequenos arcos sem ligação. Mas eu tô surpreso que até então já teve bastante conexão. E vai ter mais, né? Vai ter mais aí. Então, acho interessante. Por mais que... eu tô curioso para ver como essa autora vai fazer isso. Porque vai passar... décadas, né? Décadas, muitas gerações, e o mito do Fushi vai continuar rolando pelo mundo, né? Ainda mais pelos acontecimentos da ilha, vai se espalhar mais, vai ter um culto a ele, né? Um culto, né? Pela Raya, você vai ter um culto maior, né? Que vai seguir ele. Tá me lembrando, sabe o que? É a história de fundação. Essa questão do culto, né? O culto àquele ser que é o ser poderoso, que ultrapassa gerações, né? O conhecimento. Eu não posso falar tal. nada do que eu já li para não estragar, né? Então, mas vai ter muita coisa para acontecer ainda, viu? Continuem assistindo com o lenço na mão. É só o que eu posso dizer, tá? Continuem assistindo. Mas assim, Peixoto, do jeito que você já acompanha aí, continua nessa pegada de arcos desse jeito, né? Histórias aqui, finaliza, Sim, vai pra próxima. Pausas, passam-se décadas, passam-se séculos, tá? E o Fushi, a cada arco, ele aprende um pouco mais de como ser, o que é ser uma pessoa, né? Tá?
Tanto que eu, como falei, né? Aí as descendentes da Hayase lá, 5, 6 gerações ficam no pé dele, e ele morando no mesmo lugar, lendo livros, lendo livros, lendo livros e lendo livros, né? Ele tentando... Eu acho que escrevendo também, né? Porque a partir do final dessa temporada também ele passa a escrever, né? A anotar os como eu falei, não vou entregar mais do que isso, tá? Mas há muita coisa que acontece, surgem outros reinos, surgem outras pessoas querendo, gente que acha que pode conseguir controlar os Knockers para seus próprios benefícios, ou que se aliam aos Knockers para enfrentar o Fushi. O fato é, de todos os arcos que estão vindo, os Knockers são sempre o problema principal que o Fushi tem que resolver, tá? Porque se você pensar bem, se o Fushi tá evoluindo, ou como já nos disse, mesmo que discretamente os Knockers também estão evoluindo, então daqui a pouco eles estão aprendendo a falar também, né? Daqui a pouco eles estão interagindo, então seguindo a sugestão da Hayase, eles vão começar a falar e se ocultar no meio da população também. Então vai ser algo ali eles já viraram invasores de corpos, né? Não falta muito. Pois é, eles vão se infiltrar, eu acho, na sociedade e tentar pegar o Fushi talvez pelo coração ou pelo amor, algo assim do tipo. Então não me surpreenderia não, viu? Exato. De algo desse tipo. Mas não. Continua sendo uma série que vale a pena ler o mangá, gente. Peguem o mangá pra ler que vocês não vão se arrepender não, viu? Tá? E legal porque realmente acabou virando também um estudo sobre eternidade, sobre humanidade, sobre sentimentos, sobre emoções. É uma obra incrível. É realmente uma obra incrível. Eu já considero um dos melhores do ano, viu? Eu também. Eu considero realmente um dos melhores do ano. E dependendo do que vem aí em dezembro, por mim já está no meu top 3. Pra mim ainda até agora, é o melhor do ano. Eu estou um pouco chocado com esse desenho, então pra mim no máximo chega a segundo ou terceiro. Denison, até já não tinha comentado comigo, já não achava que você não ia gostar de To Eternity. Porque você fez um comentário lá dizendo que tava muito triste, com muita morte e tal. Aham. Dor e sofrimento, é o que essa porcaria é. Dor e sofrimento. Mas, não, eu tô assistindo, eu tô gostando, eu tô querendo ver pra onde isso vai. Pois é, tô curioso também. Nota alta em tudo quanto é canto. Eu não vi ninguém criticando, falando mal. Teve um idiota na internet brasileira que falou que o anime que começou muito bem terminou muito mal. Deixa eu chutar. Quem teve coragem de falar isso? Anime. Do Eternity. Tava aí na minha lista de sugestões do YouTube. Eu nem cliquei pra entrar. Ignorei. Quem é. Deve ser o cara do Intox. Normalmente esse tipo de ideia vem dele. Bom, eu não parei nem pra ver o nome da pessoa. Simplesmente ignorei o vídeo e não clico. Não, é engraçado que é justamente isso que eu tava pensando. O arco da ilha pode ter sido um pouco mais fraco, mas o episódio final, pô, pegou tão forte que não tem como nem você sair falando mal do anime, pô. Não tem condição, porque deixa você realmente na curiosidade e... O lado bom desse tipo de história que se passa num mundo alternativo, com valores alternativos, evolução alternativa e demais, é que a gente começa a fazer as comparações daquelas situações com a nossa realidade e com a nossa própria evolução, e você tem um choque a cada comparação, que você pensa assim, gente, a gente passou por isso, a gente fez isso, a gente teve uma população que fez esse tipo de coisa, a gente conhece, a gente pode não ter participado, mas a gente conhece os fatos históricos desse tipo de coisa que ela ocorreu, ou poderia ter ocorrido, ou a gente viu ocorrendo no nosso tempo de vida. Então a gente vê essas coisas assim do jeito que eles estão mostrando, eu achei muito chocante. Simples assim, eu achei muito chocante. Eu ainda considero esse desenho um desenho triste pra caramba pra apresentar pros outros. Tá, eu ainda não sei como eu vou falar para as pessoas assim, assista isso, você que não é fã de anime, que isso é uma coisa boa para você começar a conhecer. Eu ainda não considero assim um argumento bom.
Não, ele não é um anime assim de, vamos dizer, para marinheiros de primeira viagem. Não E é. talvez nem pra... Vocês acham, gente, que não é pra marinha de primeira Eu acho viagem? que Então, Sério? ele eu é- não tenho certeza. Eu acho que Eu achei, porque assim, se você quer apresentar um anime pra uma pessoa que não é acostumada com anime, e esse aqui é o mais perto que a gente tem de uma história hollywoodiana, uma série hollywoodiana, algo assim do tipo, porque foge não, ali- do estereótipo, né? eu acho assim, ele não é um anime para pessoas, vamos lá, para pessoas sensíveis. Eu recomendo To You Eternity para pessoas, vamos dizer, pessoas exigentes. Vou dar um exemplo. Aí tudo bem, aí eu Eu concordo. recomendaria To You Eternity para João Leão sem pestanejar, sem medo de errar na dica. Para Bruno também. Que são pessoas que eu conheço que têm um padrão de exigência bem acima da média. Então, assim, To You Eternity, eu recomendo para esse tipo de pessoa. Um aluno meu, acostumado com o Shonen, com o Battle Shonen, ou Isekai, esse tipo de, vamos dizer, consumidor padrão de Crunchyroll e Funimation, assim, de histórias padrão, eu não recomendo. Porque exige um público mais experiente. Eu acho que To You Eternity não deveria ser a porta de entrada para o mundo do anime para pessoas que realmente não de uma determinada faixa etária dificilmente vão apreciar essa obra, porque é uma obra que pede tempo e paciência. E não porque a história demore para entregar alguma coisa boa. Ela já começa entregando uma coisa boa. Mas a paciência, quando eu digo assim, no sentido paciência porque você vai tirar algum proveito disso que você está vendo. Nem todo mundo consegue ver um arco dramático como o do Google e entender a lição que vai tirar daquilo ali. Ah, gostei disso. Gostei, achei interessante essa visão. Um anime para pessoas exigentes, gente que talvez assim assista anime e já sabe que tem um preconceito inicial desses animes genéricos, de gosto genérico. Não estou criticando, tá? Jujutsu Kaisen é um anime genérico muito bem feito, Sim. né, do gênero dele, né? Mas para pegar uma pessoa que não é fã do gênero geral que a gente está acostumado, realmente dá para pensar como uma ótima demonstração, pensando nisso. Eu não sei, eu acho que eu acho que eu indicaria pra uma pessoa que não vê muito shonen nem nada do tipo, que nunca é de anime, eu acho que indicaria Sim, começar por aí. sim, sim, sim. Não sei. Mas realmente, se você for Eu- uma pessoa que vê muito shonen e tal, pula de One Piece, vai pra Boruto ou algo assim do tipo, eu não E indicaria pular não. para Tu You Eternity. Cara, Seria bom a pessoa pular pra tentar alguma coisa diferente, né? Ver se gosta de alguma coisa mais com uma pegada diferente, com uma forma diferente de contar a história, mas eu preferi indicar pra pessoa que nunca viu anime do que pra uma pessoa. Agora sim, uma pessoa que nunca viu anime que está disposta a ver anime, né? Também não vou empurrar a goela abaixo, né? Mas é uma pessoa que porque tem tem gente que disposição. já tem a ideia por exemplo, eu conheço pessoas que falou anime, ela se revolta. Por quê? Porque ela tem uma visão daquilo que é o lugar comum que passou na TV brasileira. Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, Digimon. Então, para ela, aquilo ali não interessa. Vamos pegar um exemplo de novo de dentro de casa. João Leão. João Leão detesta anime, vamos dizer assim, feijão com arroz. Não sei dizer. Aquele anime Battle Shonen, Naruto, A Bleach. fórmula padrão para o público geral. Comercial. Ele não gosta. Recomendei Túmulo dos Vagalumes pro cara. Olha só onde eu fui bater pra cair nas graças de João Leão pra uma indicação de anime. Túmulo dos Vagalumes. Eu chutei lá pra cima. E chutou bem, viu? Chutou bem. Entendeu? Então, assim, tem o legal de To You Eternity, a gente ter acesso, ou de Táxi, que foi uma série que pra mim me surpreendeu muito positivamente esse ano, são obras que mostram que a animação, de maneira geral, não só a japonesa,
tem muito a oferecer, não só em contexto de entretenimento, mas até mesmo de assim, nível de discussão. Porque se você pegar o Túmulo dos Vagalumes, Tuyo Eterno, você pode levar tranquilamente para um professor de filosofia e você não passa vergonha.